que essa dica que eu vou falar agora funcionou muito para um aluno meu. Porque existe no inglês o will, que é um verbo auxiliar que meio que não existe no português, né? Ele serve para transformar a frase no futuro. Só que quando você faz isso, você transforma isso num inglês muito mecanizado. Porque o americano não usa o will para tudo. Geralmente, ele usa um pouco do gerúndio. Ele fala I am going. Eu estou indo ao cinema amanhã. Ou eu estou indo ao cinema mais tarde. Eles realmente falam assim. Então, eles falam I will go to the movies. Eles falam I'm gonna watch a movie or I'm going to watch a movie. Então, isso foi uma dica que mudou muito a visão desse meu aluno. Porque ele tinha uma simplificada, né? Porque ele tinha estudado aquela regra gramatical de forma tão engessada no cursinho e no colégio, que ele ficou travado. Então ele só sabia usar o will futuro. Futuro é o will, porque você tem que estudar para a prova. Então acaba que você engessa, e na prática a gente sabe que no próprio português, a gente não fala do jeito que a gente escreve, a gente não fala do jeito que a gente estuda no colégio, a gente não fala do jeito que a gente tem que escrever numa provinha na nossa própria gramática. Então, com o inglês é exatamente a mesma coisa. Geralmente eles não vão usar o will para um futuro próximo. Eles usam tudo misturado. Eles usam will, eles usam I'm going to e I'm gonna, que é a junção de I'm going to. Certo? Então, tem várias situações que você vai usar o will, mas por, sei lá, metade, 60% dessas situações, você não vai usar o will para se referir ao futuro. Então, isso é uma coisa que, nossa, quando eu explico isso para os meus alunos, porque eu sempre falo, gente, em inglês, aprender línguas não é enrustido, nossa, é mandatoriamente proibido. Não existe proibição. É que o foco tem que ser no aprendizado natural, igual eu ensino no DSI. Porém, você pode dar uma ampação, você pode passar um pouquinho pela estrutura gramatical quando o aluno estiver preso em algum detalhe, principalmente numa coisa que a gente não tem no português. Então, às vezes explicar esse detalhezinho só da pessoa entender, igual a gente explicar para um americano que a gente tem gênero nas palavras. Cara, ele vai deduzir isso uma hora, mas a gente pode contar para eles. Olha, não é o cadeira, ou aranha, a gente tem a aranha, a cadeira, mesmo que não seja uma mulher, né, que se referindo a she. Então, a gente pode dar uma passadinha assim por alguns desses detalhes. E eu acho muito importante, e é muito importante que os alunos ficam com a mente explodida quando eu conto isso pra eles. Porque a gente aprende no colégio que o will é futuro. E sem will não faz futuro. E não é bem assim, né? Já cagaram a língua toda, igual a gente faz com português, e a gente usa um monte de coisa no inglês. Por exemplo, I'm going to the movies tomorrow. Or I'm gonna go to the movies tomorrow. Eu não falo I will go to the movies tomorrow. Raramente você vai ver alguém falando assim. Mas que é eu vou ao cinema, né? Eu vou ao cinema mais tarde. Eu estou indo ao cinema amanhã. Eu estou indo ao cinema mais tarde. É assim que o americano fala. Pelo menos eu tenho mais certeza, gente, porque o meu inglês é americanizado. Meu inglês é americano. Eu aprendi inglês americano. Então eu posso falar com certeza absoluta, né? Absoluta, sempre muda, que o inglês americano é assim. Talvez possa mudar um pouquinho para o britânico, já que eles têm um inglês mais certinho. Mas o americano, eles realmente fazem uso de várias conjugações diferentes, sem ser só o eu, para se referir ao futuro. Então agora, você deve estar pensando o seguinte. Tá, Gabriel, mas eu não poderia aprender isso pela regra gramatical? Eu não poderia pegar lá, então, qual é a regra gramatical do gerúndio, tirar o will e estudar a regra gramatical do gerúndio, ou do I'm gonna e tal? Não poderia fazer isso? Olha, poderia. Mas você já viu que já são 3 regras gramaticais diferentes? Isso eu não estou falando nem de exceção, nem das outras formas, e nem o I would go, certo? I'll be going, tem mais outra. Então, não vale a pena você gastar tanto tempo estudando as regras gramaticais, porque ela vai confundir a sua mente. Claro, você pode passar e ver, olha, nossa, é verdade, existe esse tempo verbal, a construção frasal é tal, e acabou. Não é para ficar fazendo listas extensivas de, nossa, verbos, porque acaba que vai ter muita exceção igual no português. E a gente pode fazer com o inglês, por exemplo, se você... Nossa, Gabriel, eu quero estudar gramática, beleza. Mas faz igual no português. A gente vai para a escola estudar gramática fluente já. E aí a gente aprofunda um pouco nas regras, certo? Então você pode fazer isso com o inglês também.
aprende da forma natural, aprende no método da aquisição natural, e aí, depois você, se você quiser, você aprofunda nas regras gramaticais, tá bom?